Senhor tem falado muitas vezes na sua palavra sobre a atenção que nós devemos dar à vida com Ele. Sempre, a palavra recorrentemente tem textos que diz: você precisa voltar os olhos mais uma vez para determinado lugar. Caso contrário, o seu fim não será muito bom. E a palavra sempre vai advertindo para alguns descuidos na vida cristã, na caminhada com o Senhor. Ouvindo um especialista sobre saúde mental, ele não é cristão, ele é um homem que trabalha na área da psiquiatria. Ele diz que, salvo, tirando as doenças, realmente doenças que precisam de medicamentos, a maioria das doenças mentais do ser humano hoje foi por descuidos das suas relações. Eles descuidaram da forma como deveria reagir a determinadas situações e por isso adoeceram. A palavra do Senhor fala muito sobre perseverança. Não desanime, não desista, não baixe a guarda, não pare, levante, volte os olhos, para que isso não possa se tornar um abismo amanhã e um poço do qual é muito difícil a gente sair amanhã. E quando nós descuidamos da vida cristã, não é diferente dos descuidos que nós temos em outras áreas. Descuidar da higiene, isso tem consequências. Descuidar do cuidado com os dentes, descuidar dos dentes, tem consequências. Descuidar do nosso próprio organismo, do nosso próprio físico, os descuidos têm preço. Descuidar de uma casa, e como nós somos chamados de edifício de Deus, quando nós não cuidamos desta casa edificada pelo Senhor, há preços. Faz tempo que a gente não tem determinados reparos, isso é um problema. E a Bíblia sempre adverte, esse descuido vai ter um resultado muito sério amanhã. E hoje à noite eu falo sobre isso. Alguns não perigos, não consequências, mas eu quero falar sobre descuidos da caminhada com o Senhor. Descuidos. Na intenção de que a palavra, numa sentença, num texto, algo seja importante e valioso para nós. Não quero pressupor que eu estou olhando aqui para um auditório, para uma igreja descuidada. Mas eu quero sempre dizer que os cuidados, eles precisam ser diários. 2 Crônicas, capítulo 16. Esse é o nosso texto. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16. Nós leremos os 14 versículos. Um dos textos mais extraordinários das sentenças, mais impactantes e talvez familiares nossas, é a palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, quando diz: completei carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu não me descuidei, e agora existe uma coroa reservada para mim, do qual o meu Senhor, meu justo Senhor, me tem por certo. 2 Timóteo 4:7, o apóstolo Paulo fala essa sentença: combati, guardei, completei. E para que isso seja uma realidade nas nossas vidas, é necessário pensarmos sobre alguns cuidados que a gente precisa ter e descuidos que nós temos que nos alertar. 2 Crônicas 16 fala sobre um rei chamado Asa, e perceba como termina a sua trajetória. No 36º ano do reinado de Asa, há 36 anos que esse homem está no trono, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvido ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel
e feriu a Ijon, a Dan, a Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baasa a edificara. Com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou, e contra o profeta, e contra o vidente, e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfureceram contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Verso 11, eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais. Morreu no 41º ano do seu reinado. Sepultaram-no no sepulcro que mandara abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito que se encheram de perfumes e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que fizeram destas coisas. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Asa foi um dos reis mais excepcionais que Judá teve. Asa, ele restabeleceu o culto ao Senhor. É estranho ficar dizendo Asa pelo que nós conhecemos, né? Mas ele restabeleceu o culto ao Senhor. Ele desfez absurdos que o seu pai tinha feito. Asa, ele foi um homem estratégico, tanto em combates, como até mesmo de manutenção para o próprio povo. Encontramos reis que foram muito ruins para a história do povo. Asa foi um rei excepcional. E 36 anos no trono, esse homem começa a sucumbir. Nós lemos aqui 5 anos. Esse texto que nós lemos, ele é correspondente a um período de 5 anos de história. E há 5 anos, faltando 5 anos da sua morte, como está escrito, esse homem começou a declinar. Houve descuidos na vida de Asa. Descuidos, ele se descuidou da sua relação com Deus. E como esse texto termina fazendo grande queima das coisas que prepararam, eu fico imaginando uma vida que termina em fumaça. Uma vida com Deus que termina em fumaça. Aqui foi uma grande queima e uma grande celebração. Mas eu acredito que para o Senhor foi um ministério que terminou em fumaça. Porque não era para terminar assim. A história de Asa não era para terminar desta forma. Não com esta queima, mas por um Deus ausente. Não a forma do seu sepultamento ou do seu velório, mas a forma de um Deus tão longe da sua história e da sua reta final. Meus irmãos, esse homem, ele nos deixa exemplos. E quando a gente vai estudar a Bíblia, é sim necessário tirarmos exemplos para não cometermos as mesmas coisas. 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo diz: essas coisas foram escritas a vocês, para que vocês tirem como exemplos, e não façam, e não reproduzam, porque o fim será o mesmo. E quais são o que a gente precisa aprender sobre alguns descuidos? Descuidos na vida cristã, geralmente eles se revelam em períodos extremos da nossa vida, em primeiro lugar.
eles se revelam geralmente em períodos extremos, períodos incomuns. Ou quando nós estamos passando por abundâncias, ou quando nós estamos passando por períodos de escassez. Geralmente os descuidos da vida cristã se revelam exatamente nesta hora. Foi uma resposta que você não queria ter ouvido e você ouviu. E a forma que você reagiu mostra exatamente o tanto que você está descuidado com a vida cristã. Falamos sobre as bem-aventuranças. As placas ainda estão aqui para relembrarmos. Aonde as 10 bem-aventuranças são advertências de Jesus para a construção do seu povo. Desconsiderar as bem-aventuranças, ignorá-las, não colocá-las em prática nas nossas vidas, é um descuido gravíssimo. Os mansos, que deveriam ser mansos para herdar bênçãos, quando deixam de ser mansos, eles perdem bênçãos. Descuidar da palavra do Senhor. Geralmente isso se revela em momentos extremos. O apóstolo Paulo em Filipenses 4, quando aquele texto que geralmente nós repetimos fora do contexto, em Filipenses 4 diz, tudo posso naquele que me fortalece. É aquele Deus que me fortalece no período da escassez ou da fartura, da abundância ou da fome, da paz ou da guerra. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Aprender a viver é um homem que não descuidou da sua relação com Deus. Quando eu ignoro e eu me descuido da relação com o Senhor, eu não sei mais viver. Porque eu não sei viver em situações extremas. E acreditemos ou não, situações extremas estão na nossa agenda, a gente vai viver por elas. E são nesses momentos extremos, aonde evidenciou os nossos descuidos, aonde tudo que a gente pensava que era, não era, se revela. Ou o que nós pensávamos que não tínhamos condições, nós enfrentamos de nariz em pé, de cabeça erguida, olhando no olho da dificuldade, e nós nos surpreendemos. Aí a gente repete, esse Deus tem me fortalecido, porque se não fosse Ele, eu não teria condições de passar por essa situação. Os descuidos ou os cuidados, eles se revelam nos períodos extremos, sim. Asa, ele estava passando um período onde, de uma certa tranquilidade, ele passa agora a viver uma certa opressão. O rei de Israel monta um acampamento, estabelece uma cidade nas portas de Judá, onde ele estava. E ali Baasa estabelece esse império e impede que suprimentos cheguem até o reino de Asa. Ele está passando por uma situação agora difícil, porque ele também não tem contingente para lutar contra Baasa, rei de Israel. Entendeu a história? E são irmãos, gente. O Israel e o Judá são irmãos. E eles estão brigando entre si. Coisa que a gente não conhece muito bem. Mas estão brigando entre si. E o rei de Israel montou esse reino nas portas de Judá, impedindo que tanto Judá saísse como alguém entrasse. Eles iriam morrer. Eles iriam faltar os suprimentos, eles iam não ter condições mais de buscar recursos fora. Momentos extremos evidenciam os nossos descuidos. Os nossos becos sem saída mostram o tamanho desse Deus que a gente confia ou não confia. As situações que a gente passa onde a gente não tem o que fazer e não tem mais recursos. Onde o acampamento do inimigo está na minha porta. O que nós vamos fazer? Geralmente, são nessas horas, onde uma vida descuidada, ela é revelada. Uma crítica pode ser coisas mínimas, uma fatalidade, uma dor, uma doença. Pode ser também períodos de abundância. Um dinheiro que você não estava esperando. O emprego, o concurso, a nomeação, a promoção. Foi o teu fim. Porque você não está sabendo lidar com esse tempo bom na sua vida. Porque você tem sido uma pessoa descuidada na sua relação com Deus, por entender que tanto a dor pode ser o centro da sua vida, como agora esse momento bom que você está vivendo também pode ser o centro. E descuidar da relação com o Senhor. Entenderam?
Momentos extremos, momentos incomuns, mostram o tanto que a gente está sendo descuidado. E a gente percebe o tanto que nós somos descuidados nesses momentos extremos, mas a gente pode fazer uma avaliação. Quantas vezes eu orei essa semana de uma forma, aquelas orações mesmo, que a gente pode chamar de oração. Avalie se você tem sido uma pessoa descuidada na sua relação com Deus. Estamos num domingo. Por favor, seja honesto. Esta semana, quantas vezes você orou mesmo? Nós tivemos quanto tempo de oração? Nós tivemos quanto tempo para ouvir a Deus? A gente teve quanto tempo na relação com a palavra do Senhor? Isso ainda, esse livro, esta verdade ainda faz significado para mim. E o que eu li, o que me transformou? Quanto testemunho eu dei de uma vida cristã essa semana? Quantas pessoas sentiram o cheiro de Jesus através da minha vida? Quantos? Ou quantas oportunidades foram perdidas? Ou quantos testemunhos foram exatamente o inverso de uma vida cristã? Isso é uma vida descuidada. Por mais que o testemunho seja um resultado natural, a vida de oração, ele é indescritível, indiscutível. Uma evidência de que nós somos uma pessoa que temos tido cuidado na vida cristã ou não. Meus irmãos, a gente acredite, a gente aprende a viver uma vida cristã sem orar. A gente aprende a viver uma vida cristã sem oração. Acredite. Talvez você não, mas muitos cristãos vivem uma vida cristã sem orar. Isso que a gente chama de orar não é orar, e nós sabemos disso. Acredite, muitos cristãos conseguem ter uma vida cristã sem uma leitura bíblica consistente. Acredite. Muitos cristãos têm a coragem de caminhar uma vida cristã sem um alimento genuíno da palavra. Muitos cristãos. O momento que abre a sua Bíblia e tem uma leitura completa de um texto é nos domingos à noite, quando vem para cá. Até que ponto nós somos relapsos quando num culto de oração de terça-feira ou numa escola bíblica de quinta, a gente não está aqui por opção? Quantos de nós não estamos aqui nos eventos, nos momentos, nas celebrações da igreja por opção? Não por dificuldades de agenda, mas é porque eu não quero estar aqui. Quantos de nós? E quantos de nós já esqueceram que terça e quinta são momentos valiosos? Não tem mais nem na agenda. Acredite, isso pode ser um descuido. Repito, um exemplo de um livro chamado Acidentes Aéreos ou Desastres Aéreos, escrito por um autor francês. Muitos de vocês lembram desse exemplo, eu quero repetir. Aquele avião da Air France que caiu no arquipélago de Fernando de Noronha, ele caiu com os sinais sonoros sendo emitidos na cabine do piloto, dizendo stall, 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 mais de 20 vezes. Aquele avião caiu de nariz em pé, matando todas as pessoas a bordo. Um homem que confia no manche e desconsidera os avisos sonoros de stall, você está caindo. Você está caindo. Acredite, são pessoas que vão cair de nariz em pé, pensando que são, mas o fim é morte. Porque se descuidaram das advertências e dos alertas e dos sinais de amor que Deus veio dando. Acredite, irmãos, tem muita gente que consegue ter uma vida cristã muito descuidada. Apenas com movimentos religiosos, participando de ministérios, tocando, cantando, pregando, dando aula. Mas são pessoas vazias. São pessoas adoecidas, são pessoas secas, que nem sabem mais o valor de uma oração. São pessoas que estão completamente envolvidas em outras coisas, em outros projetos. Perceba a diferença da nossa época entre tempo em rede social e tempo em oração.
Perceba quantos cristãos perdem tempo em redes sociais. No juízo, o Senhor nos dirá que a nossa falta de intimidade com Ele não foi por falta de tempo. Foi por prioridades erradas. Nós saberemos no juízo que a gente não sabe o que deveria saber, não é por falta de instrução, é por omissão. É pelo descuido com aquilo que nós não poderíamos nos descuidar. Asa revelou-se esse homem num momento onde estava passando por uma situação difícil. Por isso que em muitos de nós, nas situações difíceis, a gente não sabe o que responder e como responder. A gente entra em parafuso. E o que a gente faz? A gente começa a negociar valores que são inegociáveis. O que a gente faz quando a gente se descuida? Porque eu já estou sabendo que são momentos agora difíceis, momentos extremos. Qual é o passo? Se eu conseguir entender isso como passos, apenas como proposta, a segunda, eu começo a valorizar, negociar valores. Perceba que Asa, ele pega tesouros do templo, que não é dele. Ele pega tesouros da casa do Senhor e faz um acordo com o inimigo, que é com o rei da Síria. E Síria é exatamente uma pessoa que está oposta a todo projeto de Deus. Os sírios e assírios sempre foram inimigos do Senhor. Então Asa, ele dá uma paquerada com o inimigo e percebe que ele é mais forte. Percebe que o inimigo é uma boa alternativa para o tirar dessa necessidade. Para tentar resolver o seu dilema. E sabe o que ele faz? Ele negocia o inegociável. Ele negocia valores que não pode ser tirado do lugar. E aí nós olhamos que são exatamente respostas e reações de uma vida descuidada. Meninas que choram até hoje por terem negociado sua virgindade, por exemplo. Algo que era inegociável, negociou. Entendendo que do lado de lá tinha uma proposta positiva para a sua vida. Não tinha. Isso é um valor inegociável. Porque isso é meu, faz parte do templo. E o tu e o você que é o templo, você não pode negociar o que eu te dei e aquilo que é seu por ter vindo de mim, entendeu? Assim também como você não pode negociar o teu talento, assim como você não deveria negociar a sua sabedoria, o teu entendimento, a tua capacidade, o teu dinheiro, o teu tempo. Não negocie isso com o inimigo, isso vai ser um descuido. Está negociando valores, não pode. Está negociando coisas que não têm preço. A vida descuidada nos leva a isso. Daqui a pouco nós estamos negociando com o inimigo. Nós estamos fazendo acordos com o inimigo. E na verdade, o que o inimigo quer de nós não é guerra, não é luta, é acordo. O que o inimigo quer de nós não são fuzis apontados em nossa direção. É um aperto de mão, gente. É passarmos para o lado de lá. É entendermos que todo mundo tem o mesmo Deus. É entendermos que a onda agora não tem nada a ver. Tem nada a ver. É ter mente aberta. Tão aberta que o cérebro cai. Porque cristão de mente aberta, ele perdeu o cérebro. Porque o cristão, ele não pode ter mente aberta como resultado de um descuido espiritual. Negativo. Isso é um valor. Essas coisas não entram dentro da minha casa. Isso aqui eu não posso flertar com os brinquedinhos do capeta. E ter isso como bem-vindo na minha vida. Indiferente das necessidades que nós tenhamos passando, gente. Essa é a dificuldade, essa é o quê da questão. Os nossos descuidos espirituais se revelam nos momentos das nossas necessidades. Por que a tentação existe? A tentação existe exatamente no período que a gente não está bem.
Onde foram as nossas quedas? As nossas quedas aconteceram no período onde nós fomos tentados por aquilo que a gente entendia que precisava dele. Foi assim que você traiu o cônjuge. É assim que existem os adultérios. Porque o que eu estou necessitando e o outro não me supre, eu vou atrás de algo que me supre. Então eu negocio um valor para ter um resultado daquilo que eu estou precisando. Isso é um descuido, resultado de um descuido. E o fim não vai terminar bem. Deus e tão bondoso e tão amoroso, que Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 6 e 7, diz: gente, se humilha debaixo da potente mão de Deus, porque vai ter um tempo oportuno que Ele vai te exaltar. E deixa eu te dizer outra coisa que você tem que fazer. Pegue isso que você está chamando de ansiedade e lance sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você. Quando eu não lanço sobre Ele o que me traz ansiedade, irmãos, isso pode ser pecado, porque eu estou chamando Deus de mentiroso. Atente-se para isso. Uma vida que não lança sobre o Senhor aquilo que os meus Baasas, uma vida que não lança sobre o seu Senhor os seus entrincheiramentos do inimigo, adoece. Porque não se submete a uma potente mão de Deus, vai dar um jeito. E nós somos especialistas em dar jeito. Só que nós somos especialistas em meter pés pelas mãos e destruir coisas, valores, casas, lares, famílias e a nós mesmos. Porque a gente está negociando coisas que não poderia negociar. Isso é santo, gente. Isso aqui é santo. Meu tempo é santo. O meu corpo é santo. Tudo que eu tenho e tudo que há em mim pertence ao Senhor. É consagrado ao Senhor. Eu não tenho mais como negociar isso com outras pessoas, porque isso aqui é de propriedade exclusiva do meu Deus. Mas nos descuidos a gente negocia. Em terceiro lugar, a gente nos descuidos, nós temos construções malignas erguidas. O inimigo topou, Ben-Hadad resolveu fazer esse acordo com Asa. Foi lá aonde Baasa estava construindo esse lugar, pôs todo mundo para correr. E aqui o que aconteceu? Aconteceu que Asa, ele foi lá no que sobrou. Perceba no versículo 5, versículo 6 do texto que nós lemos. Pegou madeiras, pegou todos os materiais que o fugitivo deixou. E ele construiu 2 cidades para eles. Ele construiu Geba e Mispa, final do versículo 6. Deixa eu te contar um segredo. Geba e Mispa são prioridades de Deus nas nossas vidas para que venham ao chão. A gente não segue a Deus com Geba e Mispa erguidos na nossa história. Não importa. Vai ter que ir abaixo. Porque essas construções da sua vida, você usou o material errado. Não importa, filho. Você usou o material errado. Para o Senhor, os fins não justificam meio, não. Para o Senhor, não é o fim. Não é o tanto que você construiu. Para o Senhor, Ele não enxerga essa igreja lotada. O que Ele vai enxergar é por que essa igreja está lotada. O Senhor não enxerga esse prédio bonito. O Senhor enxerga como esse prédio bonito foi erguido. Qual foi os meios que vocês usaram para construir isso aqui? Porque para o Senhor os fins não justificam meio. Os meios têm que serem justificados, têm que ser por mim, conforme a minha vontade e a minha ordem. As construções da sua história têm Deus no meio?
O patrimônio que você tem custou quanto? Não importa aonde você chegou. Veja, a sua esposa está dilacerada, amigo. Não importa o que você construiu. Veja, os seus filhos estão abandonados. Não importa aonde você está chegando, você nem fala com o seu parente. Não importa onde que você está conquistando nada, cara. Você tem relações cortadas com seus irmãos. E eu não olho para o que você está se tornando, aonde você está chegando. Você está usando material errado. Você está usando material do inimigo. Você está usando material do ressentimento. Você está usando material do ódio. Você está usando material da amargura, da decepção, do rancor. E você rompeu a amizade com irmãos. Você, Asa e Baasa são as mesmas coisas. Eu não aceito esse tipo de construção no meu povo. Prioridade de Deus, gente, é derrubar Geba e Mispa em nós. O caso é que a gente não aceita e não admite, porque essas construções, elas são bonitas e foi fruto de uma vitória. E a gente associa geralmente as nossas vitórias com Deus no processo. Quanto de Cristo esteve no processo? Tem cheiro de Cristo? Quanto de Cristo aconteceu nisso aqui? Quando não tem Cristo exaltado, o processo foi errado. Cristo olharia e dizia: este é o meu filho, este é a minha filha, este é o meu povo, este é um casamento o qual eu abençoo. Muitos de nós, irmãos, temos que voltar alguns passos para trás e pedirmos perdão ao Senhor e permitir que Ele destrua as nossas gebas e as nossas mispas. Você está querendo continuar com esse negócio erguido? Até quando? Material reprovável. Material reprovado. Vitória do inimigo na sua vida e você está atribuindo a Deus. Quantas vezes nós olhamos para um casamento, para um jovem, para uma jovem, e diz: esse relacionamento não vai dar certo. Essa construção está errada. E se casa mesmo assim. E quando se casa mesmo assim, os resultados são terríveis. Se eu pedir para alguns irmãos aqui levantarem as mãos, se isso é verdade ou não. Quantas pessoas hoje estão sangrando na alma por um casamento equivocado, que deveria ter ouvido melhor e não ouviu. E veja as consequências até hoje. Sabe por quê? Por descuidos. Descuidos. E hoje não tem mais como voltar à vida. E hoje não tem mais como retroceder ao passado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você pode voltar e permitir que Deus, de uma vez por todas, derrube essas duas cidades que você construiu com material errado. E você sabe que está construído com material errado. Porque a rebeldia ainda está lá. A raiva ainda está lá. Amém? Quem está me entendendo? Estou entendendo. Glória a Deus. Amém. Seguinte. Os descuidos da vida cristã fazem com que a gente perca a bênção e se instale guerras. Veio o profeta. Aí está lá as duas cidades construídas. O reino de Judá está em ascensão, a igreja está crescendo. Aí vem um profeta chamado Anani, versículo 7, a Asa, e diz: amigo, pelo fato de você ter confiado na Síria e não no Senhor, a Síria escapou das tuas mãos. Isso é, vitória você perdeu. Você perdeu uma bênção de adquirir uma vitória. E outra coisa, só por causa disso, no final do versículo 9, diz: haverá uma guerra em você agora para sempre. Um dos textos que mais me chamou a atenção no meu período da adolescência foi Salmo 109, versículo 17. Esse texto, quando um pastor ele pregou sobre esse texto, eu deveria ter em torno de uns 18 anos, 17 para 18 anos. E esse homem, pastor da igreja presbiteriana, ele foi na igreja a qual eu era membro, e ele pregou somente esse versículo, Salmo 109, verso 17. E diz assim:
amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Quando esse homem leu esse texto, eu não entendi mais quase nada do que ele falou. Eu só fiquei com esse texto reverberando na minha cabeça. Como é que é, meu amigo? Isso é uma escolha sua. Não quis a bênção, aparte-se dele. Amou a maldição, ela o apanhe. E eu fiquei com aquilo na cabeça e crescendo com esse senso de responsabilidade nas minhas escolhas. E o profeta Ananias está dizendo, por causa desse descuido que você teve, por causa desse distanciamento do seu Deus, há uma guerra instalada dentro de você, não há? Você vive em guerra, não vive? Isso, porque você tem perdido bênçãos. Enquanto você era para ter vencido, você se associou com o inimigo. Você perdeu. E agora, pelo fato de você estar refém do seu inimigo, ele nunca vai levantar bandeirinha de paz contra você, não. Ele vai agora ser o teu algoz. Ele vai ser aquele que vai oprimir você pro resto da vida. Então, por isso que a gente bate o olho em você e a gente não vê paz em ti. E muitos de nós olhamos para uns para os outros e encontramos, essa pessoa vive em guerra. Essa pessoa não tem paz no seu semblante. Vive em guerra, não vive? Vive. Dentro de mim, não é? Exato. Constante, diário. É porque você não confessa, exatamente. Você briga dentro de você contra você mesmo, não é? Isso. Sabe por quê? É porque você não venceu os inimigos lá atrás. Você fez acordo com eles. Por isso, ô rei Asa, por mais que você esteja crescendo, Deus só está vendo a tua derrota. Por mais que você esteja aí olhando as aquisições que você tem, os patrimônios que você está construindo, família linda que você tem, saiba de uma coisa, Deus só está vendo o seu declínio. Você tem uma família linda, mas está em declínio. Stall. Você está em stall. Por causa da tua vida descuidada em relação ao relacionamento com Deus. E vai cair. Vai cair. De nariz em pé, mas vai cair. Mortes para todo lado, vai cair. Porque você não confiou em Deus. Porque você não tem Deus como único recurso. Você vê em Deus como um relacionamento muito esquisito, complicado e cheio de questionamentos, porque Ele nunca vem quando eu preciso. Por que Ele deixou Baasa? Por que Ele deixou Baasa estabelecer o império na minha frente? Entra os porquês da vida cristã. Por quê? Por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus deixou que isso acontecesse? Aí não tem resposta para isso. Tem uma pergunta. Por que você não confiou em mim? Porque eu não te devo explicações por que eu fiz isso. Você que me deve uma resposta. Por que quando Baasa edificou, por que quando Baasa fez, você recorreu a Ben-Hadad? Por que você não confiou em mim? E é interessante que Ben-Hadad tem um nome bem, né? É uma ironia. Ainda bem que é bem com N. Porque muitos de nós vamos responder que, olha, você não viu, ele quer o meu bem. Foi o único que me entendeu. Foi o único que me socorreu nas nossas desculpinhas dos pecados. É o único que me entende. É a única que me escuta. Isso não, mentira. São seus descuidos que fazem com que você tenha acordos com o inimigo. Porque Deus te entende. Deus, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Deus é aquele que coloca os Golias nas nossas frentes. Mas diz, pode ir, filho. Encare-o. Mas não passa para o lado dos filisteus, não. Encare-o.
Porque essa guerra não é sua, ela é minha. Você é problema meu. Por que você está recorrendo ao mundo? Por que as suas alternativas não me cabem? Por que você entende que o teu jeito de resolver as coisas é sempre o correto? Por que nunca é do meu? Por isso que você tem amado mais o que é maldito do que é bendito. Por isso que o fato de você não ter optado por bênção, ela está tão distante de você e da tua casa hoje. Veja, irmãos, que o fato de Asa ter recorrido a Ben-Hadad, isso é um incrível declínio. Vê comigo aqui, no versículo 8, o Anani, ele diz, rapaz, você acabou de vencer os etíopes. Sabe que guerra foi essa? 500 mil de Judá contra 1 milhão de homens, mais os carros que vieram. Isso está no capítulo 14. Nós estamos no capítulo 16, se você virar uma página, do capítulo 14, do verso 9 em diante, você vai ver que Zerá, o etíope, versículo 9 do capítulo 14, saiu contra eles com um exército de quantos homens? 1 milhão, mais 300 carros. Asa, no versículo 11, se nós contabilizarmos tudo aqui, chega a 580 mil. 580 mil contra 1 milhão e mais recursos militares. Aí o Anani está dizendo, rapaz, ontem, na página anterior, o Senhor te garantiu uma vitória exponencial. E agora, no dia seguinte, quando a página vira, você não enxerga mais Deus na tua vida. Escuta, o que foi que Deus te fez? Por que você agora está duvidando de Deus? Onde foi que Deus errou na tua história? Se você está aqui hoje, foi exatamente porque Ele tem te sustentado até aqui. Por que Ele iria soltar a tua mão hoje? Por quê? O que foi que Deus te fez? Veja, conte as bênçãos. Tenha coragem de contar quantas bênçãos o Senhor já te fez. E como diz a letra do hino, você vai ficar surpreso com o que Ele já te fez. Porque hoje você está num declínio tão vertiginoso? Por que hoje você nem orar mais ora? Hoje você nem buscar mais busca? Você tem uma vida cristã religiosa, dentro de um ciclo religioso. Você tem guerras internas, temores por fora. Você não se reconhece mais. Descuidos, irmãos, descuidos. E nada pode aplacar, amenizar, intervir esse processo, a não ser uma atitude. Não há mãe, não há pai, não há pastor, não há ninguém que possa resolver os meus descuidos. É só uma nova posição e uma nova postura. Estava um dia conversando com um pastor, e ele tinha muita experiência com batalhas espirituais. E eu perguntei a ele, pastor Marcos, quando uma pessoa ela faz aliança com o diabo, quando uma pessoa, na hora da doença de um filho, recorreu a um pai de santo, quando uma pessoa recorreu a magias, a feitiçarias, e essa pessoa se converte, essa era a minha dúvida. Quando, nessa época de 18 para 20 anos, o que faz? Ele me explicou dizendo, Cleiton, é mais ou menos assim, quando uma pessoa busca recursos do Ben-Hadad, ela assina uma procuração, dando todos os poderes para ele sobre sua vida. E agora o reino do inimigo fica com essa procuração em mãos, dizendo que ele tem legalidade sobre sua vida sim. E não vai lhe liberar não, porque você fez um acordo.
quando essa pessoa aceita a Jesus e entende o que Jesus fez, ela não tem que quebrar maldições. Ela tem que tomar posse do que Cristo fez na cruz. Lá em Colossenses diz que há um escrito de dívida contra nós que Jesus rasgou. E quando nós chegamos a Jesus, nós dizemos: Senhor, fiz tantos acordos com Ben-Hadad, mas eu queria ser exclusivamente teu. Mas tem tantas procurações nas mãos deles. O que o Senhor faz é nos dar um abraço e dizer: não há mais nada nos registros espirituais que seja contra você. Porque eu rasguei. Eu vou a qualquer demônio. Eu vou a qualquer lugar e ordeno que todas as procurações sejam devolvidas. Porque você agora é propriedade exclusiva minha. Isso se chama remissão. Isso se chama resgate. Isso se chama cruz. Por isso que eu não tenho que ir para campanhas de quebra de maldição. Eu tenho que ir para o Gólgota. E lá entregar a minha vida totalmente nas mãos do meu Senhor. Agora, se eu ficar entre Ben-Hadad e Baasa, aí não. Aí você deve ir para as campanhas de maldição mesmo. Para ver quem é o mais forte, quem é o mais poderoso. São reinos que brigam entre reinos. Jesus, ele não briga, gente. Ele ordena. Não há ringue para Jesus. Há ordem. Devolva. Devolva. Porque agora ele é meu. Por isso que ele diz: toda autoridade eu tenho. Céu e terra. E eu passo para vocês. Sejam meus discípulos. Saqueiem inferno. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Viu que é autoridade? E ele só passou a autoridade. E agora avalie a autoridade dele. Por isso que o Apocalipse, se nós esperarmos briga no Apocalipse, o Apocalipse é um dos livros mais decepcionantes que tem em relação à briga. Porque não vai soar um gongo, Jesus num canto do ringue e o capeta no outro lado. O Apocalipse é frustrante, porque não tem briga. Milênio, o Senhor vai lá, pega o capeta e prende. Vai ficar preso aí por 1000 anos. Que briga. Terminou o milênio, solta o capeta. Faz o que você tem que fazer. Acabou, acabou. Agora eu mato. Que briga que tem em Apocalipse? E por que a gente está brigando contra o capeta? Não, irmãos, nós estamos brigando com as nossas escolhas. A nossa briga é porque a gente não se sujeita a Deus. É que as nossas procurações estão lá, as nossas mispas e as nossas jebas estão erguidas e a gente não destrói. E a gente está numa vidinha do capeta, sempre pega. Tem crente até que já conversa com o diabo. Ô diabo, faz isso não. Diabo, não age em minha vida não. Diabo, eu te dou ordem. Não sei. Tem até que gente que conversa com o diabo. Eu até entendo. Mas talvez não foram construções erradas com elementos errados? Porque nós não encontramos pessoas conversando com o diabo nas Escrituras. A ordem é: sujeite-se a Deus. E o diabo? Mas tem gente que gosta de ficar conversando com ele. Meus irmãos, uma batalha de 1 milhão versus 580 mil são as nossas vitórias diárias que o Senhor nos concede. Acredite, hoje, no reino espiritual, aconteceu muitas vitórias a seu favor. E a meu favor. Seguinte, caminhando para o encerramento.
quando nós nos descuidamos da vida cristã, aquelas pessoas que representam Deus são mortos e maltratados. Asa se indignou, versículo 10. Quando isso foi revelado, o Asa surtou. Pegou o Anani, colocou no tronco e deu uma surra. E depois num cárcere. Eu não gosto de ouvir isso que você acabou de dizer. Eu não gosto que você me diga que eu estou errado. Eu não gosto que você exponha os meus erros. Eu não gosto quando você expõe pecados. Anani, você não é bem-vindo. Porque veja o que eu estou fazendo. Veja as construções. Veja que o inimigo foi posto em retirada. Eu não quero que você ainda chegue aqui dizendo que eu estou em erro. Por isso que adolescentes se revoltam contra pais. Jovens se revoltam contra pais. Esposas se revoltam contra cônjuges. Há uma revolta contra todos aqueles que representam Deus. Seja profeta ou seja aqueles que falam a mesma coisa. Porque nós não gostamos de ser contrariados. Nós queremos que as pessoas louvem as nossas construções, por mais que estejam equivocadas. Isso é um exemplo, isso é um resultado, isso é uma evidência de um descuido espiritual. Porque enquanto nós éramos para aceitar repreensões de justos, como diz o salmista, quando éramos para sermos pessoas corrigidas, como nós lemos no Salmo 25, instruídas e guiadas, nós nos estabelecemos nos nossos próprios pedestais e maltratamos pessoas que representam o que Deus quer que a gente seja. Asa, possivelmente, por causa da sua fúria, como diz aqui o versículo 10, ele colocou esse homem num tronco, num cárcere, e ele oprimia alguns do povo. Muitos lares, irmãos, têm pessoas oprimidas por aqueles que não aceitam repreensões. Maridos que não sabem mais o que fazer, porque não pode dizer o que está errado, porque senão vira uma crise conjugal. Mulheres que não sabem mais o que fazer a não ser chorar, porque não pode mais dizer para o marido que ele está errado, porque senão vai vir uma avalanche, uma corrente de uma arrogância e de uma presunção como se estivesse sempre certo. Pessoas que oprimem, opressores, pessoas más. E entenda, um rei do povo de Deus, viu gente? Asa está à frente do povo do Senhor. E em último lugar, vem o abandono definitivo do Senhor. Do verso 11 ao verso 14 fala da morte dele. Algumas pessoas já perguntam, é errado nós buscarmos ajuda em médicos e não confiar ainda. Às vezes a gente fica com essa crise. Nós não deveríamos só orar? Será se ter tomado esse remédio não é falta de fé? Será se eu deveria tomar remédio e confiar mais? Não tomar? Como é que é esse negócio? E esse é um dos textos que mais deixa a gente confuso. Porque aqui diz que pelo fato de Asa ter acreditado em médicos e não no Senhor, ele morreu. E alguns leem esse texto equivocadamente. Mas irmãos, não leiam as escrituras assim. O texto, a Bíblia nunca disse que é errado buscarmos recursos. O que é errado é deixar Deus fora do processo. Isso é que é o erro. E Asa, ele vem deixando Deus fora do processo. Ele já fez acordo com o inimigo, lembra? E se você prestar atenção aqui, irmãos, quando foi que aconteceu essa suposta vitória de Asa? Foi no 39º ano. Sabe quando foi que ele adoeceu mortalmente? No 41º. 2 anos que Deus deu a condição dele se arrepender. Na sua doença, que pelo menos na sua doença, ele voltasse para o Senhor. Que pelo menos na sua enfermidade tão grave, que pelo menos nessa situação que não tem saída, se pelo menos nesses 2 anos, Asa volta o juízo.
Porque Anani diz que ele perdeu o juízo no versículo 9. Você procedeu de forma louca. Então, mas se ele pelo menos retorna o juízo, viu? Nós estamos olhando 5 anos de história. Nós podemos estar hoje aqui nessa igreja doentes, dentro de um percurso de 2 anos, e o Senhor esperando, será se você não vai voltar? Mesmo assim, mesmo chegando aonde você está chegando, você ainda não vai voltar. Vendo tudo que você está vendo, você ainda não vai decidir. Observando todo o seu contexto, você ainda não se arrepende. Você não toma uma decisão. É mesmo. Os descuidos espirituais levam a um abandono definitivo. Deus é esquecido. Definitivamente esquecido. Ele não volta mais os olhos para o Senhor. E a sua vida termina em fumaça. Somente em fumaça. Irmãos, não pode ser a nossa história. A gente não pode terminar desse jeito. A gente não pode terminar assim. O que foi que Deus fez com a gente? E o que Deus tem para dizer? Qual é a palavra de Deus para cá? A palavra do Senhor aqui está no versículo 9. Por favor, volte seus olhos aqui para a palavra aí. Vamos ler juntos o versículo 9. Porque é uma ilha no meio desse oceano de descuidos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Isso aí são os seus descuidos, mas quanto a mim, os meus olhos estão passando sobre esse local não para achar pessoas perfeitas, mas para achar pessoas que têm um coração totalmente meu. Você pode ter fracassado sim, você pode ter falhado sim, mas eu sei que o seu coração é totalmente meu. Quanto ao Senhor, a gente vai orar e dizer: Deus, volte os teus olhos para mim. Volte os teus olhos para mim, porque eu não consigo mais andar sem o Senhor. Se o Senhor entende que eu sou fraco, eu é que estou querendo ser forte no processo. Eu quero de novo olhar nos teus olhos e estender a minha mão e dizer: Deus, me leve, porque eu não tenho mais força. Porque se a tua proposta é me carregar, hoje eu quero voltar de novo para os teus braços e eu quero arrancar todas as procurações que eu dei, para que o meu coração seja exclusivo do Senhor. Que eu administre perdas, que Baasa estabeleça os seus reinos, mas eu não vou mais ter uma vida de perda de bênçãos e instalações de guerras. Não. Eu quero acreditar que há um processo de libertação à minha disposição. E se o que vai depender é uma decisão minha, então hoje eu quero tomar uma decisão muito séria diante do Senhor. Eu quero que o Senhor olhe para mim. Porque a partir de hoje o meu coração vai ser totalmente teu. Quero voltar os meus olhos e a minha memória para os bens que eu fiz acordos. E eu quero dizer hoje que estão todos desfeitos em Cristo. Porque a partir de hoje eu só tenho um Deus, um Senhor e um Rei na minha vida. Deus te abençoe. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. E que as nossas vidas não terminem em fumaça. Que os nossos ministérios não terminem em fumaça. E que os descuidos, eles sejam reparados para a glória do nome do Senhor. Que os quartos secretos, eles sejam de novo habitados por nós. Que a palavra do Senhor, ela seja removida a poeira que ela tem se acumulado. E que ela seja um instrumento de poder em nossas vidas. Quero convidar você a orar. A gente vai ter uma palavra de oração e vamos colocar diante do Senhor as decisões que a gente toma hoje nesse lugar. Senhor, obrigado quando a tua palavra
ela nos lê. É muito bom quando a tua palavra ela faz um raio-x de nós. Nós somos bons em ler Bíblia, nós somos péssimos em deixar que a Bíblia nos leia. E obrigado porque a tua palavra hoje fez uma leitura precisa de nós, dos descuidos que muitos de nós estamos tendo. Senhor, as cortinas da história estão se fechando. O mundo não aguenta mais o ser humano por mais tempo. Nós sabemos que as escrituras e as profecias estão se cumprindo. Mas dentre as profecias mais claras está o esfriamento do amor. Que profecia que nos corta e nos revela que a gente está sendo um participante de um movimento profético. O amor está se esfriando. Os descuidos cada vez mais graves. Os acordos com o inimigo cada vez mais sérios. Pai, em nome de Jesus, nos visite. Nós não queremos, ó Deus, terminar a nossa vida em fumaça. Não adianta as nossas construções, Senhor, se o Senhor não estiver no processo. Não adianta, Deus, tanta construção. Não adianta tantas vitórias, se elas vieram por intermédio de acordos com o inimigo e valores perdidos. Nós não queremos mais que seja o nosso prazer que predomine, mas que seja a vontade do Senhor. Nos ajude a morrer mais um pouquinho hoje. Nos ajude a sairmos daqui com decisões sérias diante do Senhor. Aqueles que resistem para que as suas gebas e mispas não caiam. Que hoje, Senhor, eles tomem uma decisão de permitir que o Senhor entre. Derrube tudo, Senhor, que não foi construído segundo a tua vontade. Ponha tudo abaixo. Que fique em escombros qualquer construção da minha vida que o Senhor não tenha sido o arquiteto. Abençoe, Senhor, aqueles que estão em guerras constantes e hoje entenderam que é possível a partir de agora ter paz. Basta uma decisão, basta uma atitude, basta uma entrega definitiva, decisiva e conclusiva. Basta ir para o Gólgota. Nós não queremos mais terceirizar, Senhor, as nossas decisões para ninguém. E obrigado porque hoje o Senhor nos diz que o nosso problema não está em qualquer outro local que não seja em nós mesmos. Nos ajude nos nossos descuidos, que já tem trazido consequências tão sérias. Que hoje, Senhor, o teu rio passe nesse lugar. Que cure, que limpe, que regue, que traga vida de novo ao que está morto. A gente não vai terminar em fumaça. A gente não vai mais deixar o Senhor fora do processo das nossas vidas. Abençoe cada lar, ó Deus, que está sangrando. Cada vida, cada adolescente, cada jovem que consagre os seus corpos hoje. Cada homem que consagre a sua aliança com a sua esposa hoje. Cada esposa, Senhor, que consagre mais uma vez a sua aliança com seu esposo hoje. Nós queremos fazer uma aliança com o Senhor hoje. E os valores das nossas vidas não serão mais repassados às mãos do inimigo. Porque o Senhor pertence a glória, a honra, mas também nós queremos passar a Ti o domínio sobre nós. E riqueza, honra e poder nós não queremos. Porque o Senhor é digno também de receber tudo isso. Abençoe-nos. Continue com a tua boa mão sobre nós em nome de Jesus. Amém.